Shalom, shalom, Haverins, amigos, irmãos e irmãs, Ahins, Arraiot, família Mishpahá, né? Já vai aprendendo um pouco de hebraico aí, tá? Para você ficar um pouquinho mais atento com relação às escrituras, né? Opa, tá sujinho aqui, vamos limpar aqui. Bora lá! Hoje a gente vai aprender Gênesis capítulo 4. E, tipo assim, a gente vai falar da história, né? Caim matou Abel e tudo mais, né? O sangue de Abel clamava do solo. Caim foi amaldiçoado, né? Depois ele foi construir uma cidade com o nome do filho dele, né? Eu falei assim, mas construir uma cidade com que mulher, né? Só tem marcando os dois. Pessoal, é o seguinte, os ateus, né? Ou muitas vezes até mesmo pessoas das igrejas distorcem isso pra caramba. Mas é o seguinte, ó, como eu disse pra vocês, essas pessoas nessa época elas viviam milhares de dias, né? Milhares de meses, né? Centenas de anos, tá? Por exemplo, 900 e poucos anos, tá? Então, assim, imagina, uma mulher nos dias de hoje, ela fica do período fértil de 14 anos até os 50, 60, né? Uma mulher naquela época deveria ficar fértil com quanto tempo, né? Com, sei lá, com uns 300 até uns 900, talvez, não sei. É muito tempo, né? Pra você ter filho, né? Para e pensa. Então imagina se ela tinha um filho por ano, ou dois, às vezes vinha gêmeos, né? Um filho a cada 2 anos, ou um filho a cada 5 anos. Né? Então dava para encher a terra, né? Basicamente é isso. Então muita gente pensa que Adão e Eva só teve Caim e Abel. Pelo contrário, eles tiveram muitos filhos. Filhos e filhas. Né? Mas é que aqui só conta a história dos homens, né? Os primeiros. Né? Então vamos deixar isso por enquanto, vamos tentar ler essa história aqui. História não, esse fato verídico, tá? Tá registrado. Adão conheceu Rava, sua esposa. Ela concebeu e nasceu Caim. E disse, alcancei de Arro um homem. Né? O Criador deu um homem para ele. Um filho homem. E ela concebeu novamente seu irmão Ravel, né? Ou Abel, está escrito na sua escritura. Ele era um apacentador de ovelhas, tá? A maioria das pessoas que são apacentadores de ovelhas são calmos, né? Enquanto Caim era lavrador da terra. E no decorrer do tempo veio ocorrer que Caim trouxe dos frutos da terra uma oferenda para Yahweh. Tá? Geralmente você oferece só o quê? Só os melhores produtos, né? A primeira safra, né? A primícia. Né? Tem uma festa que se chama Festa das Primícias, uma comemoração. Né? A primeira parte é sempre do Criador. Tá? E Ravel trouxe, né? Das ovelhas, né, um barror do seu rebanho, né? Um barror é um primogênito, né? O melhor do rebanho. Basicamente é isso. Então, o que acontece? Lá em cima, né, no céu, né, tem quem? O rei dos seis. Né? Se para um governante aqui da terra aqui você oferece o melhor, imagina para aquele lá de cima lá. Né? Então você não pode fazer oferta medíocre. Né? Você sempre oferece o melhor que você tem. Né? O melhor que você pode. Sempre vai ser desse jeito. Principalmente quando se trata do rei dos seis. Beleza? Mas Caim, ó, vamos lá, vamos ler o versículo 4 de novo. Ravel trouxe um primogênito do seu rebanho e da gordura. E Yahweh contemplou a Ravel e sua oferenda. Mas Caim, por sua oferenda, ele não deu atenção. Né? Quer dizer, ele não deveria ter trazido o melhor. Tá? Caim ficou muito bravo, e então a sua face demonstrou ódio. Bom, o cara fez as coisas erradas e ficou bravo com o irmão dele porque trouxe uma oferenda melhor.
Ele que deveria ter trazido uma oferenda melhor, já que ele era o primogênito, né? E ainda assim ele achou que a culpa era porque o outro, né, estava oferecendo também. Estranho isso, né? A culpa nunca é sua, é sempre do outro, né, do próximo, né? Você tá entendendo? Então a gente tem o costume, muitas vezes, né, de tipo assim, porque o outro tá tendo sucesso, né, e eu não tô tendo, culpa é dele. Sendo que você não fez o seu melhor, né? Você tá entendendo? Eu tô aqui, ó, nessa casinha simples, né? Vivendo essa vida simples, né? Numa Mojave. Eu tô aqui por quê? Porque aqui tem tudo para fazer, né? Então eu posso fazer devagar, ao meu tempo, né? E eu tô fazendo o meu melhor para quem, né? É pro pessoal aqui da Mojave? Não, é para Iarro, né? E eu gosto disso, né? Eu amo estar num lugar onde tem tudo para fazer, né? Mas é claro que eu gosto de fazer no meu tempo, eu não gosto de fazer no tempo dos outros, né? Quer dizer, eu não vou trabalhar aqui na roça, aqui, que nenhuma pessoa que já é do campo, que já vive aqui, né, a vida toda, né? Então, às vezes, um trabalhador do campo aqui, né, rende 10 vezes mais do que eu num dia, né? A minha mão nem é tão calejada assim para conseguir fazer o mesmo tipo de tarefa, mas assim, ao mesmo tempo também eu vou tentar, né? Mas assim, porque eu não consigo fazer o melhor que o pessoal daqui, eu vou ficar colocando a culpa neles, né? Claro que não, eu vou tentar me incentivar, né? Pegar o exemplo deles para quê? Para fazer o mesmo que eles fazem, né? Conforme o tempo for me dando condições. Você entende? Então, é assim que funciona. Não tente arrumar uma desculpa ou um culpado para tudo na sua vida, tá? Tenta fazer o seu melhor, né? E faça para quem, principalmente para Yahweh sempre. Fechou? Ah, e faça alguma coisa naquilo que você é bom. Se dedique naquilo que você é bom. Yahweh, já que eu estou fazendo para você, eu vou trabalhar naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu gosto, né? Que nem eu, né? Basicamente é isso, tá? Ah, versículo 6. E Yahweh disse para Caim: Por que você está irado e aborrecido? Me fiz uma pergunta. E por que tua face demonstra ódio? Quer dizer, o cara tá virado, né? Daqui a pouquinho a culpa iria ser até de Yahweh, né? Não de Abel. Né? Quando ele não achasse mais outro culpado, né? Não ia ser a culpa dele próprio, ia ser de quem? Do próprio Yahweh. Né? Ele ia achar até uma desculpa, falar assim, pô, eu tô trazendo oferta aqui pra você aqui e você não quer olhar? A culpa é sua. Ô Yahweh, presta atenção na minha oferta. Daqui a pouquinho ele ia fazer isso. Você tá entendendo? Né? É assim que muitos crentes fazem, pessoal. Né? Quando aqueles adultos com comportamento de criança, quando o pai não faz alguma coisa pro filho, ou quando o cara recebe um não na cara, né, a culpa é sempre dos outros. Né? Nunca é dele. Você tá entendendo? Então, assim, E por que sua face demonstra ódio? Se tu fares bem, não serás tu aceitos, Yahweh disse para Caim. Porém, se tu não fizeres o bem, o pecado tocará a tua porta. É um aviso que ele estava dando, né? O desejo deste é para ti, mas tu deves ter domínio sobre ele. Quer dizer, você deve ter domínio sobre os seus pensamentos e sobre o ódio, né? Ou sobre sua raiva, né? Não fica tentando arrumar culpado, não, guerreiro, né? Pelos problemas que acontecem na vida. A culpa é de Rassatã. Rapaz, o que eu escutei esses dias é o seguinte: o Rassatã ele não quer que você acredite nele, ele quer que você acredite em você mesmo. Eu posso tudo, eu faço tudo, né? E você não trabalha porque assim você fica sozinho, né? Você não fica acompanhado das outras pessoas, né? Você fica isolado e aí fica mais fácil de ele te atacar. Mas assim, nem tudo é culpa dele. Muitas vezes o teste vem do próprio Criador, né? E quando o crente está na igreja ou numa congregação,
Né? Quem está testando ele é o próprio Criador, mas ele fala assim, lá na igreja o pessoal ensina, é tudo culpa de raça, até nada, é o próprio Criador que está testando, pô. Né? E você tem que passar no teste. Né? Nunca vai ser fácil. O Criador sempre vai testar o povo dele, que nem testou no deserto. É para saber se você é fiel mesmo, se você vai aguentar até o fim. Bom, vamos lá. Porém, se tu não fizeres bem, o pecado tocará a tua porta, e o desejo deste é para ti, mas tu deves ter domínio sobre ele, deve ter domínio sobre o ódio, né, sobre a raiva, né, sobre as emoções, né, é coisa que um homem faz. Muitos homens hoje em dia, eles estão agindo igual a mulherzinha, né? Age pela emoção e não pela razão. Aqui o pecado de Caim aqui, tá? Cara, o homem não deve bater boca, tá? Você pode ver, por exemplo, a mulher, né? Qual que é o cabeça da casa? É o homem, né? Então, tipo assim, o filho ele não testa o pai e a mãe? Pois é, porque a mãe e o pai é a autoridade sobre ele. Né? Do mesmo jeito também, a mulher, né? Ela vai testar o homem. Né? Por quê? Porque o homem é a autoridade da casa. E ela fica testando. É como se fosse uma criança. Né? E ela fica agindo pela emoção muitas vezes. Então o homem deve se comportar de que jeito? Não batendo boca, ficando quieto. Né? Quando chegar o momento, corrige. Né? Com um exemplo, dando. Né? Um chega para lá de vez em quando, né? Não com violência, tá? Não com, mas com as palavras, né? Com jeitinho, né? Com carinho, com dedicação. Né? Afinal, tua esposa, tua carne. Né? Explicando, né? Ó, não é assim, não é assado, porque tá desse jeito, desse jeito, desse jeito. Foi assim que Yahweh instituiu. Então, explica certinho todas as vezes. Né? Que sempre você vai ser bem favorecido. Né? Mas tenha domínio sobre a raiva, né? Sobre a ira, né? Principalmente vocês, homens. Tá? Ó o Caim aqui, ó. Caim falou a Ravel, seu irmão, vamos para a planície. E ocorreu isto. Quando eles estavam no campo, Caim levantou-se contra o irmão e o matou. Duro, né? Irmão contra irmão. Isso aqui é profético, tá, gente? No final dos tempos, o que vai acontecer? Irmão vai lutar contra irmão. Você está vendo lá os muçulmanos atacando Israel e Israel atacando os muçulmanos? Será que é uma coisa profética nesse sentido? Né? Geralmente é sempre assim, ó. Israel, né, quase lutou com Esav, o seu próprio irmão. Né? Você entende? Então, quando você for... eu vou comentar isso mais pra frente. Não vou comentar isso agora, não. Tá? Mas parece... Porque tem umas passagens que você vai ver que não tem como você evitar a luta. Né? Mas geralmente é assim, um irmão é colocado contra outro. Por exemplo, Davi reinava sobre 2 tribos e o filho de Saul, né, reinava sobre 10. Né? E os soldados de Davi e os soldados do filho de Esaú, não é Mefibosete, é? Eu tô lembrado, mas assim, é o filho de Saul. Eles, quando se via na rua, se matava, cara. Né? De luta, de pau, de porrada. Né? Então, tipo assim, é sempre um irmão brigando contra o outro, entende? Então, esse que é o problema, né? De não ser errado. Né? Você menospreza a capacidade do outro, você menospreza a função pelo qual o outro foi criado pelo Criador, né? E aí os conflitos nunca cessam. Você entende? Bom, vamos lá. Por isso que Davi é importante, porque ele foi o único rei que conseguiu reunir sobre sua ordem, né, sobre sua mão, né, todas as tribos de Israel, as 12 tribos. Né? Por exemplo, as 12 tribos, quando estavam na mão de Saul, elas estavam se dividindo. Né? Mas na mão de Davi, elas se restauraram. Né? Aí chegou o Salomão cabeçudo, dividiu tudo de novo. Tá? Geralmente é assim que funciona. E aí os irmãos se pegam de pau. Vai vendo, vai vendo. Né?
Os 12 irmãos lá não colocaram José dentro do poço, né? Depois venderam ele como escravo. Ele não foi parar no Egito, José do Egito. Geralmente é assim que Satanás age. Ele vai colocar sempre o irmão contra o irmão. Vamos lá. 8, né? E Caim falou a Ravel, seu irmão, vamos para a planície. E ocorreu isto. Quando eles estavam no campo, Caim levantou-se contra seu irmão e o matou. E Arva disse para Caim, onde está Ravel, teu irmão? E ele respondeu, eu não sei. Sou eu o guardião do meu irmão, além de mentir. Né? O cara, olha do jeito que responde. Né? Que tipo de resposta que é essa? Para falar com o rei dos reis? Né? E ele disse, o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra diante de mim. Que ela sabia, não tem como se esconder. Né? E desde agora és tu amaldiçoado da terra, o qual abriu a tua boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando tu lavrares a terra, ela de agora em diante não renderás para ti a sua força, e um fugitivo e isolado serás na terra. Você já reparou que todo mundo que mata alguém vive dessa mesma maneira? Fugitivo? Cadê? Fugitivo e isolado. Pois é, né? Geralmente é assim que funciona. Você sempre vai estar fugindo, sempre olhando para trás para ver se não tem ninguém te perseguindo, querendo te matar. Acabou sua vida, guerreiro. E Caim disse a Yahvé, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Né? Se arrependeu, né? Pelo menos isso. Considere, tu tens me banido da face da terra neste dia. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Neste dia. E de tua face eu estarei escondido, e serei fugitivo, e andarilho na terra. É assim que é todos os assassinos. Né? Você pode reparar. Acontecerá que, quando todos me acharem, hão de me julgar e me matar. Aqui que Yahvé fala. E Yahvé disse para ele, portanto, qualquer um que matar Caim, a vingança será levada para ele 7 vezes. E Yahvé colocou uma marca sobre Caim, para que qualquer um que se achegue não viesse a matá-lo. O que parecia ser essa marca? Tá? Parece que era um chifre. Tá? Eu não tenho certeza que eu vi esse estudo há muito tempo atrás. Né? Bom, é isso. Mas uma hora a gente pega esse estudo, destrincha ele, daí eu também pergunto pro Xolia, né? Que a gente está na congregação da IAT, né? Então o Xolia deve ter muito mais informação com relação a isso do que euzinho aqui, né? Então, bom, vamos lá. E Yahvé disse para ele, qualquer que matar Caim, a vingança será levada para ele 7 vezes. E Yahvé colocou a marca sobre Caim, para que qualquer um que o achasse não viesse a matá-lo. Caim se foi da presença de Yahvé e habitou na terra de Nod, no oriente do Gan-Éden, perdão. Caim conheceu sua esposa e ela concebeu e ela teve Hanoque. E ele construiu a cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Hanoque. Tá? Então tem 2 Hanoque aqui, tá, pessoal? Tem um aqui agora e depois vai ter outro, que é filho de Sete. Tá? Então presta atenção. Tá? E ele construiu a cidade, bom, aqui, o 18. E Hanoque nasceu Irade. E Irade gerou Mehuaiel. E Mehuaiel gerou Metusael. E Metusael gerou Alameque. Tá? Presta atenção. Lameque tornou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Pessoal, vou pedir um favor para que todos vocês possam prestar atenção nisso. Vai lá e pesquisa o nome dos patriarcas. Quando você vê o nome de um patriarca, vai lá e vê
o nome dele, o significado, tá? Por exemplo, Hanukkah significa dedicado, né? Hanukkah, né? Você já ouviu falar da festa do Hanukkah? Né? Festa da dedicação, tá? Então, aí você já vai começando a saber de uns negocinhos um pouquinho mais profundo, tá? Então, o que que a gente está ensinando aqui para vocês aqui? Um método de estudo israelita, onde que você consegue se aprofundar, né? E ter bem mais informação daquilo que você precisa, do que você imaginava. Por exemplo, aqui nessa passagem do versículo do capítulo 4, vai estar escrito aqui o nome do Messias o tempo todo. Quem que era que estava conversando com os patriarcas aqui, né? Com Caim, com Abel, né? Será que você vai conseguir encontrar alguma coisa escrito Et? Vai lá e vê. Dá uma olhadinha, que você não vai se arrepender. Né? Ada e Zilá, né? 20. Ada concebeu a Iaval, e ele foi o pai dos que habitavam em tendas. Né? Todo mundo que habita em tendas, geralmente, né? Quando você vai ver lá no Novo Testamento, um pouquinho mais para frente, todo mundo que habita em tendas é pessoas que seguem Torá, tá? Então já vai marcando esses bisuzinhos aí, tá? E dos que tinham rebanho, né? Quer dizer, eles eram pastores de ovelhas. E o nome do seu filho era Ilval. Ele era o pai de todos que manejavam harpas e flautas. Zilá também concebeu Tuval-Caim, um instrutor de toda espécie de ferramentas de bronze e de ferro. E a irmã de Tuval-Caim era Naamá. Tá? Lameque disse para suas esposas, Ada e Zilá, escutem, ó, minha voz, vós esposas de Lameque. Ouçam o meu argumento, pois eu matei um homem por me ferir, e também a um jovem por me pisar. Se Caim for vingado 7 vezes, verdadeiramente Lameque é 70 vezes 7. Vai vendo o problemão aqui. Adam conheceu sua esposa novamente e ela gerou um filho. E o chamou seu nome de Sete. Sete era o terceiro filho homem de quem? De Adão e Eva. E através dos filhos de Sete, pesquisa Sete, depois e pesquisa todos os filhos que ele teve, o nome traduzido para o português, até chegar em Noé. Vocês vão ter uma surpresa tão maravilhosa, porque existe uma frase aí. Com os nomes dos patriarcas, tem uma frase aí do que vai acontecer. Profética. Mas se você não estuda hebraico, você não vai saber. Qualquer hora a gente pega e mostra para vocês isso daí. Mas agora não. Mais para frente. Tá? Sete teve filhos. Né? E filhos e filhas. Daí você vai ver. Até a chegada de Noé, né? Quem que eram os descendentes, né? Aí você vai montar uma frase aí, com o nome desses aqui, ó, Sete, tá bom? Cadê? 7. Da parte de Elohim, ela disse, tens-me designado outro da Zera ao invés de Ravel, porque Caim matou. E também 7 nasceu um filho, e ele chamou o seu nome de Enós. Enós. Então 7 teve um filho, 7, Enós, vai marcando aí. Né? Depois você vai lá e pesquisa qual que é o significado desses nomes em hebraico. Fechou? E a partir de então os homens começaram a invocar o nome de Yahweh, nome verdadeiro. Será que no final dos tempos os homens também iriam começar a invocar o nome verdadeiro de Yahweh? Não sei. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. Vocês verem aqui, ó, tem a cagada, né, de matar o próprio irmão, de lutar contra o próprio irmão, de não conseguir controlar a sua ira, de ser um menino mimado, né, de ser uma pessoa ingrata, porque o Criador lhe deu a vida, e daí você vai lá e oferece coisa que não presta para o Criador, oferece o seu melhor. Né? Então, se a terra está te dando coisa boa, entregue coisa boa. Né? Mas parece que Caim não fez dessa forma. E, além de tudo, colocou a culpa em quem? Ravel, Abel.
né? Que coisa, não? Você conhece alguém aí que se comporta desse jeito? A culpa é sempre dos outros, nunca é dela. Eu acho que eu posso contar uns 4, 5 ou 6 pessoas que sempre a culpa é do próximo, nunca é dela. E faz tudo de errado. E você vai perguntar pra ela, você vai perguntar pra ela, por que você é desse jeito? Ela fala assim, não, porque sim e tal, né? Mas a culpa nunca é dela, é dos outros. Bom, eu vou falar pra vocês o seguinte. Eu, antes de começar a estudar com os israelitas e com os instrutores da Torá, né, da IAT, eu também era desse jeito. Né? Eu fazia tudo de errado. Por quê? Aí eu parei de pensar desse jeito. Eu falei assim, cara, eu passei mais de 30 anos da minha vida fazendo errado. Fazer errado eu já sei, agora eu quero aprender a fazer certo. Por quê? Porque o preço que eu pago é alto demais. Então, assim, como é que a gente faz errado? Você não precisa da minha ajuda para fazer errado. Você já sabe. Você fez a vida toda. É que nem eu. Quero ver você conseguir fazer certo. Faz 7 anos que eu estou tentando. 8, talvez 9. Você entende? Eu quero ver quem que consegue fazer certo. E tipo assim, quando eu fui para perto dos israelitas e vi os homens que tinham lá, né? Ninguém me contou, não, eu vi, tá lá, né? Tinham homens completamente diferenciados de tudo que você já viu na vida. Tá? Minha opinião. Se você chegar no meio de um grupo de israelitas, você vai ver um homem completamente diferente daquilo que tudo que você já viu na sua vida. Pessoa séria, né, firme, né, que a palavra dela não faz curva, não. Que o negócio é no fio do bigode, no fio da barba. Você tá entendendo? É sim, sim, não, não. Tem alguns ainda que dão uma capengada, mas acontece, tem em todo lugar. Né? Ninguém é obrigado a ser perfeito, mas é completamente diferente. Né? Você vê as mulheres completamente diferentes. Né? Você vê as crianças como são educadas, é uma maneira completamente diferente. Eles crescem para ser o quê? Né? Crianças empoderadas, né? Só se for de sabedoria, de inteligência, né? De entendimento, tá? Não de riqueza. A gente não está educando os nossos filhos para serem ricos ou poderosos ou coisas do tipo, para ser homens e mulheres de verdade, né? Você está entendendo? Fazer errado, esse daqui já sabe. Se eu quisesse fazer, era só voltar pro mundo e começar a fazer. Eu quero ver fazer o certo, guerreiro. E eu quero ver quem é que consegue ensinar a fazer o certo. Né? Para e pensa. O único jeito é através disso aqui, ó. A palavra. Esse aqui é o manualzinho de sobrevivência. Né? Tem muito bitolado aí falando assim, vai acabar o mundo, vai acabar o mundo. Esse é o manualzinho de sobrevivência pro fim dos dias, então. Tá? É você corrigir você primeiro, depois a sua casa e depois o restante das pessoas que estão ao seu entorno. Não começa de fora para dentro, não, tá? Começa de dentro para fora. Começa de você, depois sua esposa, depois seus filhos, né? É assim que funciona, né? Não é o inverso, não, tá? Então, assim, a partir de então, os homens começaram a invocar o nome de Yahweh. A igreja não invoca mais o nome de Yahweh. Eles invocam o quê? Senhor, que significa Baal, né? Adonai. Adonai significa meu dono, não é senhor não, tá? Tem um cara no Antigo Testamento que se chama Adonias, tá? E o nome dele, quando a gente vai pesquisar o nome dele, que é a mesma coisa que Adonai, né? Significa meu dono é Iá, meu dono é eu sou. Então, qual que é o significado de Adonai? É senhor? Não, não é não. É meu dono, tá? Os judeus esqueceram de dizer isso. Né? Ou estão escondendo alguma coisa, né? Eterno. Eterno vem do Deus éter. Né? Você tá entendendo? Então, tipo assim, a Jeová, né? Não existe nem a letra J, nem a letra Vav. A letra Vav tem som de U. Né?
Mas os caras falam que tem som de V, por isso do Jeová. Mas tá errado. Não tem a letra Vav no som de U. Né? Não tem a letra Vav, a letra Vav não tem som de... Por exemplo, ó, Davi é Dalet, Vav, Dalet. Como é que se pronuncia em hebraico? Dawid, né? Tribo Levi, Lamet, Vav, Yud, né? Como é que se pronuncia Levi? Leuí, tá? E assim vai, tá? Então, tipo assim, a letra Vav nunca teve som de V, teve sempre som de U, tá? Então, que mais? Bom, mas outra hora eu faço um estudo só sobre o nome do criador, o nome do filho, para ficar mais bonitinho, que eu vou ter que estar perto da internet para fazer um trabalho melhor, tá? Mas pelo menos o nome a gente já sabe, o começo do nome, né? Aleluia. Louvemos ao soberano Iá. Louvemos ao soberano eu sou. O rei Davi invocava o nome do Criador, né? No aramaico, que é a língua dos caldeus, né? Só que no aramaico tem uns 30 dialetos, se não me engano, faz. Tá? Ele chamava Mariá, né? Não é Maria, não, tá? É Mariá. Né? Significa soberano Iá também. Beleza? Ou meu Dodi, meu amado, né? Vai aprendendo esses nomes bonitos aí, tá bom? E eu chamo no meu criador do que? De Dodi, amado. Bonito, né? É isso aí, é isso aí. Bom, que mais, que mais? O próximo capítulo é o capítulo 5. E aí depois tem o 6. Acho que até o 6. Eu vou ter que ver lá para achar lá, mas o 6 não é inteiro não, se não me engano. É até a metade. Até o 18, se não me falha a memória. Beleza? Então já tá acabando a paraxá dessa semana e depois a gente logo em seguida manda outro vídeo. Desculpa a enrolação aí, né? É que eu gosto de conversar, eu gosto de falar bastante, tá? E espero que vocês estejam gostando, tá? Eu vou separar por paraxás e também vou separar por livros nas escrituras. Beleza? Shalom, shalom. Até a próxima. Tchau, tchau.